Ele já está conosco, Alexandre Arce. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Coração de todos nós doendo muito por conta do Rio Grande do Sul, mas é importante a gente trazer algumas reflexões para momentos como esse, a gente buscar alternativas mais efetivas e principalmente quando a gente fala sobre dinheiro. É isso aí, são várias as nuances, não é, que acabam englobando tudo que está havendo no Rio Grande do Sul. Falamos sobre as mudanças climáticas em si, que vão ocasionar eventos a cada dia mais extremos em todo o mundo, aqui no Brasil não é diferente. E agora a gente fala sobre os efeitos financeiros, não é, que podem e que já estão sendo de alguma forma ocasionados por conta do que está havendo por lá. Nesse momento, primeiro, né, até parabenizar o Diego na Conexão Brasil hoje, falando super bem ali dessa questão humanitária, mas associada a tudo isso a gente tem a questão econômica e financeira. Então acho que a primeira preocupação de todo mundo, e aí de todo o Brasil, não só referente, né, à parte do Rio Grande do Sul, e a inflação? Como ela vai se perpetuar em relação a essa tragédia? Então a gente começa a tentar fazer algumas medições para ver o que vai impactar o Brasil como um todo. Então, dentro da economia, a gente tem, primeiro, o que seria o Rio Grande do Sul perante todo o Brasil. Então, cerca de 8,6% da inflação brasileira, ou seja, quando a gente coloca todo o Brasil, quase 10% entende-se que são movimentações do Rio Grande do Sul. Isso mostra o tamanho do Brasil. Infelizmente, acontece uma grande tragédia. Felizmente, o Brasil é muito grande, então isso é diluído por todo o país. E ele representa em torno ali de 6,5%, 7% do PIB brasileiro. Então, com essa diversificação, acontece o quê? A gente vai ter um impacto mais pontual na parte agrícola. O Rio Grande do Sul, ele tem sempre como suas principais culturas agrícolas, o arroz, o trigo, o milho. Pode ser que exista sim uma dificuldade, mas a gente tem ali um olhar ainda positivo. Qual seria esse olhar positivo, Ariane? Vai subir o preço de tudo? Eu percebi aí na rua, eu tenho ali um contato diário ali com muita gente, muita preocupação, principalmente com o bolso, e começaram algumas falas, o arroz agora, vamos estocar arroz, porque a tendência é que o saco de arroz vai para 100, 200, 300 reais. Eu acho que ruído e más notícias não tem que ser ali espalhadas e tem que ser conflitadas. Então, a parte importante sobre isso, alguma dessas culturas importantes para o Rio Grande do Sul, elas já haviam sido colhidas antes dessa tragédia. Quer dizer que não vai ter impacto? Não, possivelmente existe algum impacto, mas um impacto menor do que hoje muita gente vem conversando sem muita informação. Então, isso é uma notícia positiva desses últimos dias, a gente tem com muita dificuldade de achar coisa boa, né? Sim. Mas isso ali traz ali um alento para a economia brasileira como um todo e principalmente para o povo brasileiro, né? Entender que eu acho que possa existir sim um aumento de preço pontual em algumas coisas, mas toda essa fake news de falar que vai para determinado preço ainda é muito cedo para essa decisão. Você sabe que ontem eu conversava com alguns amigos e um deles contava que foi a um supermercado e havia uma mulher na frente com, assim, mais de uma dezena de sacos de 5 quilos de arroz para serem passados ali no caixa. E aí ela teve até dificuldade, porque tem o limite de itens que podem ser levados e o pessoal do mercado perguntava, é para sua empresa? Não, é para consumo pessoal, ela disse. E aí a gente não sabe se tem a ver com talvez algum receio, mas veja, esse comportamento não ajuda em nada também, não é? Só piora a situação. E o que os especialistas têm dito é que justamente o que o Ácio mencionou, que para este momento, boa parte das colheitas já aconteceu. No futuro, o que pode acontecer quando a água baixar é que o solo vai estar impermeabilizado e aí vai ser difícil continuar plantando em algumas áreas, algumas podem ficar inutilizadas. E aí a gente vai ter que pensar como é que isso vai ser feito. Mas para agora, esse comportamento só atrapalha, né? Eu acho que esse ruído e essa informação mal entendida muitas vezes traz um certo desespero e aí sim pode acontecer algo ali ruim para toda a economia. Se todo mundo começar a pensar da mesma forma que essa senhora que você trouxe o exemplo, automaticamente o arroz vai ficar muito caro, porque todo mundo começa a buscar. Esse tipo de informação tem que ter muita reflexão, Ariane. Eu acho que não ter desespero. Graças a Deus estamos no Distrito Federal,
não foi impactado nesse momento, muita solidariedade para o povo do Sul, mas a gente tem que entender que a vida tem que continuar de maneira recorrente e sem ali buscar estratégias diferentes para tentar solucionar indivíduo, não pensando na sociedade como um todo. Muito bem. E qual que seria, então, hoje, se olhando para a situação que a gente está vendo todos os dias no Rio Grande do Sul, o risco para a economia brasileira? Legal. Quando a gente fala, então, do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ele tende a ser menor o impacto do que hoje a gente espera. Como eu falei, a posição do Rio Grande do Sul perante o Brasil inteiro é de 9%. Mas existe um grande risco, que é o risco político, principalmente no médio prazo em relação às contas fiscais. Então vai depender como o governo e Congresso vai decidir, né, lidar com tudo isso, e a gente tem que ter muita atenção, uma cobrança persistente num passado tão próximo que foi a época das pandemias. A gente percebeu como muito dinheiro foi aplicado de forma desnecessária e muitas vezes enviesada para benefícios próprios. No meu ponto financeiro, nunca vou ter ali uma bandeira política a defender, pelo contrário, eu espero que o governo tome suas medidas de maneira responsável para que a gente consiga minimizar tudo isso. Dessa forma, a gente vai conseguir passar por esse momento de muita dor. E aí a gente chega num subtema que volta e meia a gente conversa aqui, que é a importância de se ter uma reserva de emergência, né? A gente sabe que no sul do país, muitas das pessoas que foram afetadas pelas enchentes tinham muito pouco. E aí é claramente muito mais difícil você conseguir fazer uma programação de reserva de emergência, uma programação financeira para o caso de eventuais situações como essa. Agora, fica o recado para quem pode, não é? A gente nunca sabe, ninguém está 100% protegido de passar por um contexto de perda completa. E quando você tem um mínimo de planejamento, pode ficar um pouco menos difícil se reerguer, né? Todas as vezes que acontece algo anormal, como a gente viveu há um tempo atrás na pandemia, a gente mudou nossos hábitos por conta de tudo isso. Então agora o Sul está vivendo por essa tragédia novamente, ali, uma questão natural. E a gente fala aqui todas as terças-feiras na importância do cuidar bem do dinheiro, do planejamento. Então a reserva de emergência, ela vai me servir para momentos de emergência, como está acontecendo lá no Sul. Imagina se, além de tudo isso, eu tiver minha vida financeira altamente desequilibrada. Nesse momento, você vai se desesperar por toda a perda que acontece e, além disso, pela falta de planejamento e tranquilidade para olhar para frente. Então, acho que tem que ser uma boa reflexão para a nossa vida financeira, entender que momentos divergentes vai acontecer. A gente não tem como nos proteger de tudo no mundo, mas na área financeira é importante. E como é que funciona essa reserva, Ariane? É justamente você ter investimentos, dinheiro de fácil acesso. Normalmente, né, os planejadores financeiros vão apontar em torno ali de 6 a 8 vezes o que você gasta mensalmente, para que, se acontecer uma eventualidade, você poder pensar de maneira mais leve em relação ao seu bolso. Quer dizer que resolveria essa tragédia? Não, mas minimizaria muito. Yassi, para a gente terminar, pedir para você deixar um recado, porque a gente tem infelizmente visto muita gente se aproveitando desse momento de doações, aproveitando para aplicar golpes, não é? A gente tem aí os golpes do Pix, veja, minha gente, enquanto tantos são humanos extremamente neste momento, outros mostram seu pior lado, não é? Nessa situação trágica também, e tem gente caindo em golpes financeiros. O povo do Sul realmente precisa de muito apoio. Eu acho que toda a população brasileira tem abraçado muito todos eles, mas a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, como você mesmo falou, nesses momentos diferentes as pessoas aproveitam para fazer muito golpe. Então, entender para quem você vai fazer essa doação. Hoje a gente tem muitas ONGs, né, que vai fazer essa ajuda humanitária, entidades governamentais. Eu acho que buscar de maneira direta essa ajuda. E não olhar ali pessoas que você nunca teve alguma relação, que vendem uma história de muita tristeza e muitas vezes por trás existe um golpe financeiro. Então, muita atenção, olhar, se você conhece alguém do Sul, tentar entender qual seria a melhor forma de fazer essa doação. Eu acho que pensamento positivo.
Muita atenção dentro da área política também, é momento de todos nós ficarem muito atentos. Daqui a pouco, aqui no Brasil, a gente não tem essa questão da reeleição agora municipal, mas em todo o Brasil vai ter. Então, acho que é o momento da gente entender que a maior força de solução de tudo isso não vai ser só os brasileiros, mas como vai ser apontado, apoiado, conduzido esse momento de reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito bem, esse foi Alexandre Arce, sempre às terças-feiras aqui na coluna de Finanças Pessoais. Arce, obrigada por hoje, boa semana para você. Eu que agradeço, Ariane, um abraço muito forte para todo mundo nessa região e, enfim, mesmo nesse momento de muita tristeza, eu acho que trazer corpo para o dinheiro vai trazer mais força e tranquilidade para toda a população brasileira.